Olá, meus irmãos de Ideal Espírita, nós que nos encontramos mais uma vez nessa plataforma de comunicação para que a gente possa divulgar a doutrina espírita, né? A nossa amada doutrina dos espíritos. E nesse mês de setembro, aonde se alerta, né? Aonde se fala, aonde se comenta, né? Se faz toda uma campanha sobre o Setembro Amarelo, o mês da valorização da vida. Nós fomos convidados a fazer esse estudo e, como eu sempre digo a vocês, nós estamos aqui para estudar junto, para entendermos juntos, aprendermos juntos nessa nossa caminhada evolutiva, né? Aqui não se trata de nenhum mestre, nenhum guru, nenhum professor, nada disso. Aqui é apenas um irmão, aprendiz também, que quer compartilhar alguns comentários, algumas falas a respeito do que a nossa amada doutrina espírita aborda desse assunto, ok? Como vocês já sabem, nós vamos seguir aquele protocolo, faremos a leitura da página, logo depois faremos a prece e assim nós entraremos na nossa conversa, ok? Espero que vocês estejam muito bem. Aí, quem não estiver, vamos levantar esse astral, vamos positivar as nossas vibrações, vamos ter força, vamos ter esperança, vamos ter fé, porque é isso que Deus e Jesus espera de nós. Ok, meus irmãos? Livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 50. Conta de si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está em Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus, para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina, cumpre-nos então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Bom, estamos de volta e agora faremos a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus, como cada um gosta de ter, como cada um gosta de pensar, e falar assim: querido Mestre Jesus, nós que nos encontramos mais uma vez nesse dia, nesse horário, nesse momento, nessa plataforma também de tecnológica, para estudarmos um pouco mais sobre o Consolador prometido, o seu Consolador prometido, a nossa doutrina espírita. Que o Senhor possa abençoar a nossa
as nossas palavras, a nossa voz, a nossa presença. Que o Senhor possa abençoar toda a nossa assistência, todos os internautas, todos que estão observando aqui, em qualquer momento que for, para que possamos compreender um pouco mais dos seus ensinos e assim realizarmos a tão esperada transformação no nosso ser, no nosso sentimento, a nossa transformação sempre para o melhor espiritualmente. Que possamos, Senhor, nos conectar com o nosso Pai Criador e assim dar prosseguimento ao nosso trabalho evolutivo. Que o Senhor possa abençoar todas as instituições espíritas, todos os irmãos que estão acompanhando aqui, sob qualquer circunstância, sob qualquer momento. Então, Senhor, fique conosco, agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, como nós já havíamos dito, o nosso tema é Diga Sim à Vida, você é um espírito imortal. Então, quanto é importante essa campanha, porque nós já sabemos que muitos dos nossos irmãos no planeta todo passam por inúmeras dificuldades na vida, crises existenciais, crises de todas as maneiras, e infelizmente eles abrem a porta do desespero, da desolação, e assim passam a liquidar a sua própria vida, seja de uma forma gradativa, ou seja de uma forma direta, como o suicídio. Mas nós estamos aqui para refletir, dentro da doutrina espírita, os elementos, os conhecimentos que os espíritos trouxeram para que a gente não se direcione por esse caminho. A gente não se deixe levar por esse desalento, por essa tristeza, por essa depressão, por essa falta de vitalidade. Que a gente possa compreender todo o processo que está sendo envolvido e assim, como é esperado do nosso Pai Criador, a gente entenda o nosso papel na vida, a gente entenda a nossa vida e assim a gente possa dar prosseguimento à nossa grande tarefa da nossa reencarnação, tá? A nossa vida aqui, materialmente falando. Mas, antes de tudo, eu vou começar com a seguinte pergunta. O que você pensa sobre a vida? O que você pensa sobre a vida? O que é a vida? O que é isso, né? É uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Da onde veio essa vida? O que é essa vida? O que nos faz seres inteligentes? O que nos faz seres de sentimento, seres de moralidade, seres de uma certa compreensão do mundo, do ambiente em que nós vivemos, seja do ambiente natural, ou seja do ambiente das nossas relações sociais. Isso faz o corpo que nós entendemos a respeito da vida. Tá? Seria obra do acaso tudo isso que acontece na vida? Toda a vida pulsante que está aqui no nosso planeta, em nós mesmos, dentro de nós mesmos, é só a gente pensar, seria eu, seria você, seria todos nós, fruto do acaso? Assim, o acaso nos criou? É uma coisa que fere a nossa compreensão, não é verdade? E vamos dizer o seguinte aí, buscando lá no livro dos Espíritos, na pergunta número 4, Kardec faz uma pergunta direcionada para uma questão, que é a questão de Deus, mas a resposta serve objetivamente para aquilo que nós estamos tratando aqui. Ele pergunta o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Né? Onde pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí os espíritos vão responder da seguinte maneira: num axioma que aplicai das vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que é, do que não é, obra do homem, e a vossa razão responderá. Então a gente pensa assim,
Nós somos assim, seres criados da natureza, né? Tudo é criado, não foi criado o homem. O homem não criou o próprio homem. O homem não criou as plantas, o homem não criou os animais. Enfim, o homem não criou essas coisas. Essas coisas estão aqui, foram criadas. E é tudo obra de uma profunda inteligência, não é? Todo o funcionamento do nosso corpo, por exemplo, todo o funcionamento da natureza, das plantas, dos animais, dos micro-organismos, dos organismos maiores, etc., tudo obedece uma lógica, tudo obedece um equilíbrio, tudo obedece uma inteligência, uma criação de uma inteligência. Então, se tudo isso é obra de uma ação inteligente, essa ação inteligente só pode ser, e como é descrito por nós, espíritas, como obra de um ser superior. Esse ser superior nós chamamos de Deus. Então, Deus, na sua suprema inteligência, na sua suprema bondade, Ele nos criou. Então, nós somos fruto dessa criação. Aí já começa a dar luzes para o entendimento do que é a vida e a importância da nossa vida. Então, diante dessa resposta, vocês podem colocar na mente: nós não somos obras do acaso. Né? O acaso, se o acaso é inteligente, então, se essa inteligência passa a se virar o quê? Deus. Então, por que Deus criou todos nós? Tem que ter um sentido. E é esse sentido que nós vamos buscando e que a doutrina espírita tem respostas para isso. Prosseguindo. Vamos fazer um corte aqui rapidinho, um parêntese, porque é diante desse assunto que nós estamos tratando do Setembro Amarelo. E aí a pergunta é o seguinte: por que sofro tanto? Aí você pensa assim: pô, nós somos seres criados pela inteligência, né, uma inteligência suprema, etc. Tem um sentido aqui na vida, mas por que eu sofro? Por que há o sofrimento? Que é a questão do Setembro Amarelo, não é? Porque se a pessoa não valoriza a vida, é porque ela está submetida a algum processo de sofrimento. E como ela não entende esse processo de sofrimento, isso gera as crises, isso gera o desespero, isso gera o vazio, e aí a pessoa pode descambar para as saídas, para as fugas, como o suicídio. Não é verdade? Então nós vamos pensar nessa questão seguinte. E aí nós buscamos lá na Gênesis de Allan Kardec, o item 5, na questão do bem e do mal, né? A questão que ele trata sobre o bem e o mal, existe uma afirmativa muito interessante que dá muitas luzes para a gente compreender esse tema, para a gente compreender por que nós sofremos. Ele fala o seguinte: tendo o homem que progredir, os males que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los, incitando-os para procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade induziria a procurar o melhor. O espírito lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Então, diante dessa questão que foi colocada aqui, que nós vamos comentar, a dor é um mecanismo, vamos dizer assim, da natureza, um próprio mecanismo de Deus para nos impulsionar, para nos tirar da situação de inércia, para nos mobilizar para algum sentido, no caso, para o nosso próprio aperfeiçoamento. Porque, pensa bem, irmãos, e vocês deverão concordar comigo, se tiver tudo na mão, tudo fácil, a gente não se mexe, não é? Por exemplo, se eu tiver comida pronta todos os dias na minha mesa, eu não vou me preocupar nunca em fazer a própria comida, em aprender a fazer a própria comida, não é? Porque eu vou ter sempre a facilidade de estar nas minhas mãos. Mas aí que vem a questão do sofrimento.
da dor, vamos dizer assim. A dor, ela vem justamente para que a gente se mobilize. Por exemplo, se eu começo a passar fome e não tem ninguém para botar comida para mim, a situação vai me posicionar? Vai me incomodar de tal maneira que eu vou ter que correr atrás do alimento. Aí, no caso, eu vou ter que fazer a comida, buscar alguma maneira, vou ter que movimentar, eu vou ter que fazer os movimentos nessa direção. É aí que a dor funciona. A dor funciona para nos impulsionar na senda do progresso, para nos melhorar. Agora, o sofrimento, ele também depende muito do livre-arbítrio do ser. No indicativo que tem alguma coisa, porque a dor está indicando que tem alguma coisa que precisa mudar, tem alguma coisa que está errada, não é? Não é verdade? Então, se a gente persiste nos elementos, nos fatores que vão levar a dor, essa dor vai levar aos estágios de sofrimento. Daí a gente vai ficar ali naquela situação, por teimosia, por vício, enfim, por um monte de coisa. Aí vem a natureza, como explica a doutrina espírita, como um processo de correção do nosso rumo. Para corrigir o nosso rumo é colocado um certo número de obstáculos, certo número de sofrimento, para que a gente acorde, para que a gente desperte e sigamos, modifiquemos o nosso rumo e a gente vá em direção ao rumo determinado pelas leis naturais, que em si é determinado por Deus, ok? Mas essa parte, não esqueçam, gente, não esqueça desse elemento aqui. Então, meus irmãos, repetindo aqui, vocês não devem esquecer essa parte. A dor é o aguilhão que impele para frente na senda do progresso. Guarda isso aí. Isso é muito importante para os desdobramentos a seguir. Aí eu fiz uma relação aqui. Nos preceitos espíritas é preciso considerar algumas coisas. Então eu coloquei 5 pontos, né? 5 pontos para a gente assim nortear o nosso raciocínio a respeito do que a doutrina espírita fala sobre essa questão. Então, número 1, a questão número 1, e não, todas elas são interdependentes. Você não pode excluir nenhuma delas, tá? O item 1 que eu coloquei aqui. Somos seres inteligentes criados por Deus. Então, você tem que colocar isso na questão. Somos seres inteligentes criados por Deus. Não se pode tirar da pauta essa questão. Nós não somos uma doutrina materialista, nós somos uma doutrina espiritualista. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na sobrevivência do espírito, né? O espírito sobrevive ao fenômeno da morte e tudo mais. Na questão número 2, item 2 que eu coloquei aqui, seres espiritualmente imortais, destinados à perfeição relativa. Então, nós somos seres espiritualmente imortais, destinados à perfeição relativa. Eu usei o termo perfeição relativa, que eu peguei emprestado dos argumentos da Joana de Anjos, né, que ela diz assim, que perfeição só Deus. Se há uma evolução infinita para todos nós, todos os seres inteligentes, todas as formas que existem no universo, então não tem um ponto de parada. Então, ela não é absoluta, ela é sempre relativa ao estágio em que nós ocupamos. Então, nós somos seres imortais. Já parou para pensar nisso? A matéria vai se decompor, mas nós não somos a matéria. Nós somos o espírito que abriga ou que utiliza essa matéria para tangibilizar aqui na Terra, para usar aqui na Terra, para viver aqui na Terra, para a gente ter uma conexão com o mundo material. Então a gente precisa desse corpo material aqui. Para se tornar tangível, como que se diz. Então, nós somos seres imortais. É o nosso espírito, que somos nós, que é a nossa essência, aonde fica gravado
toda a nossa memória, todo o nosso sentimento, todo o nosso conhecimento vem de lá e fica por lá, em termos de registro, em termos de força, entendeu? Chamada força da alma, sobrevive o fenômeno da morte e é um elemento, vamos dizer assim, é uma criação indestrutível. Deus nos fez como ponto de partida, não existe ponto final para a gente. Então, se a pessoa pensa nessa sua crise, né, da questão da vida, ela pensa em ir para as portas do suicídio, ela vai se decepcionar, porque quando ela é movida por uma ação desesperadora, em que ela quer se livrar da sua crise, da sua dor, do seu sofrimento, seja qual ele for, destruindo, como se fosse anular a sua existência, o seu eu, né, um desaparecimento da sua unidade, da sua essência espiritual, ele não vai conseguir, ele vai sobreviver ao fenômeno da morte. Claro, para aqueles que querem entender um pouco mais, procure saber sobre as consequências do suicídio no plano espiritual. É uma coisa muito terrível, uma coisa muito ruim. Então, ou seja, tem uma consequência muito danosa, muito penosa para o espírito, que ele comete o maior ato de transgressão diante da lei de Deus, que é tirar a sua própria vida. Tá? Então, pensando bem, não esqueçam disso. Primeiro elemento, somos seres criados por Deus. Deus existe e nós fomos criados por Ele. Somos seres imortais. Nós nunca iremos morrer, o nosso espírito nunca irá desaparecer. Nós iremos continuar. Então, se a gente está sofrendo, se a gente quiser partir para a morte, a gente vai carregar esse sofrimento muitas das vezes. Então, é preciso ter uma abordagem diferente, um entendimento diferente do que está se passando, do próprio fenômeno da dor, como eu coloquei aqui. Terceiro, estamos num processo de aperfeiçoamento espiritual. O nosso processo de aperfeiçoamento espiritual tem como uma das matérias, ou como tem um dos próprios incentivos, um dos próprios fatores, ou como um dos próprios obstáculos, o próprio sofrimento, as próprias dificuldades que trazem também que trazem sofrimento para a gente. É preciso que a gente passe por isso. Senão nós não iríamos valorizar as conquistas, as coisas, os processos não se dariam dentro da gente. E vamos falar francamente, né, meus irmãos? A gente só dá valor àquilo que é ralado, né? Aquilo que é trabalhado com grande sacrifício. Aquilo que vem de bandeja a gente não dá muito valor. Então nós precisamos passar por essa senda desse processo de aperfeiçoamento espiritual, aqui no estágio material do nosso educandário planeta Terra. Nós precisamos passar por isso. Um dia o nosso espírito irá se libertar do ciclo das encarnações, mas por enquanto a maioria de nós, e eu posso incluir eu mesmo, né, com toda certeza, né, ainda iremos retornar, ou eu irei retornar muitas vezes aqui ao plano material para burilar o meu espírito, para corrigir as faltas que eu cometi e para aprender coisas novas. Então ainda eu estou muito distante do fim desse ciclo, mas um dia isso vai chegar. Vai chegar para vocês, como vai chegar para mim. Quarto, necessitamos de condições propícias para o nosso desenvolvimento intelectual. Aí a gente faz aquela pontinha de ligação, faz aquele esquema de ligação com a resposta, com a colocação de Allan Kardec sobre a dor ser o aguilhão que nos impele para frente. Então nós vivemos num mundo material e não podemos esquecer, como diz a doutrina espírita, num mundo de provas e expiações. E o mundo de provas e expiações é um mundo que predomina ainda muito a matéria, né, o lado animal, o lado inferior do espírito humano, ainda é muito mais forte que o lado espiritual do
do ser humano. A gente poder também traduzir isso para essa questão. As nossas tendências, o lado do mal, né, para o lado do erro, ainda são maiores do que as nossas tendências para o lado do bem, no lado em direção a Deus, resumidamente, ok? Mas todas essas condições de dificuldade, elas são para despertar tanto o nosso lado intelectual, para a gente aprender como sair dessas ciladas, como sair dessas situações, como sair desses problemas, como o nosso próprio aperfeiçoamento moral. Então, se você, como eu, como todos nós, estamos passando por uma crise, estamos no nosso sofrimento, e isso é um processo que está se dando para nos impulsionar, é para a gente melhorar. Por isso que eu falo com vocês aí, meus irmãos, a dor é um indicativo, é um sinal que alguma coisa precisa ser corrigida, que precisa ser observada. Aí vem até a questão que é muito falada, muito comentada e de forma apropriada, que é o autoconhecimento. Precisamos ter o autoconhecimento para poder a gente saber aonde nós temos que trabalhar essas áreas, essas questões que nos estão nos trazendo esse incômodo do sofrimento. Ok? E o quinto que eu coloquei aqui, somos permanentemente amparados pela providência divina. O que é o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: nós fomos criados por Deus, estamos estagiando, estamos aqui matriculados na Terra, passando por todas essas questões de dificuldade, de dor, etc. Mas nós não estamos abandonados, nós não fomos jogados, Deus não jogou assim, vai lá, fica lá naquele planetinha azul aí, se vira, daqui a algum tempo eu vou dar uma olhadinha, ver o que aconteceu, o que resultou. Não, isso não está acontecendo. Deus, sobre o mecanismo da que é chamada providência divina, ele está o tempo todo nos amparando, está o tempo todo nos guiando, nos ajudando, nos estimulando, nos intuindo, para que a gente passe para o outro estágio evolutivo, para que a gente supere o nosso sofrimento teimoso, né? Provavelmente nosso sofrimento moral, né? Que é marcado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, né? Por todas as defecções da nossa moralidade, que nos traz tanta infelicidade. E Deus está o tempo todo nos impulsionando para que a gente compreenda os fatores que nós mesmos criamos, que trazemos o nosso próprio sofrimento, para que a gente se liberte desse sofrimento que é hoje já considerado desnecessário para o atual estágio que nós vivemos, né, da humanidade vive. A gente precisa compreender a lei de amor, a gente precisa compreender as leis naturais para a gente se equilibrar enquanto espírito e se equilibrar enquanto meio e se equilibrar enquanto a toda a nossa sociedade. Mas enquanto a gente deixar essa natureza inferior nos dominar, ou seja, o orgulho e o egoísmo como os capitães desses malefícios, né, nos dominar, a gente só vai ter como resultado o sofrimento, ok? Mas, como dizia o nosso amado Chico Xavier, até mesmo esse sofrimento, até mesmo essas questões têm um tempo para acabar, tem um limite, tem uma hora que vai ter que cessar. E isso é determinado por Deus. Okay? Nada dessas questões inferiores são para sempre. Ninguém vai ser mal para sempre, ninguém vai vir sofrendo para sempre. Existe um limite. Né? E Deus dá esse limite. Claro, quanto mais a gente demorar a gente reagir, mais tempo nós iremos sofrer e mais tempos nós vamos levar para nos recuperar das consequências desse sofrimento desnecessário muitas vezes, ok? Mas continuando, eu trouxe aqui uma imagem, vocês podem olhar aqui, ó, essa imagem caracteriza, simboliza, vamos dizer assim, pode usar como uma metáfora, né? Nós estamos num processo de transformismo espiritual. Eu peguei essa própria palavra, que é usada muito na biologia, e coloquei no lado espiritual. Então, como vocês podem ver aqui,
Da mesma forma que a lagarta passa para um processo de transformação, né, vira crisálida, depois vira abelha, ou seja, todo um processo de sofrimento que o bichinho está passando, essa imagem, esse processo simboliza muito o que nós, espíritos, estamos passando aqui na Terra. Nós estamos nesse processo, nós estamos no processo de libertação do nosso espírito. O nosso espírito seria aí a borboleta final, em que ela vai voar livre para outros campos, etc. Mas a gente está numa teimosia em querer ainda continuar sendo aquela lagarta. Só que aquela lagarta ela também tem um tempo de vida, ela tem um tempo de permanência nesse estágio. E aí todo esse processo de transformação que nós passamos nas nossas diversas encarnações, diversos fatores do meio ambiente, das nossas relações sociais, das nossas relações espirituais, faz como a borboleta aqui, como a questão da imagem que eu estou colocando aqui para vocês. Nós estamos nesse transformismo todo espiritual. Tá? Um dia nós seremos como essa borboleta. Nós seremos espíritos libertos do ciclo das encarnações, do ciclo da matéria mais grosseira. E aí nós seremos libertos desse sofrimento moral mais pesado, mais denso, provocado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, como males capitães, vamos dizer assim, né? Os principais, mas que é dele que decorre todos os outros. Então nós estamos nesse processo. Então, à medida que a gente vai entendendo isso, a gente vai se tornando, a gente vai olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas dores, e a gente começa a ter um olhar diferente. É aquilo que o Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, né, dele, ele descreve a questão da compreensão. Né? Quando ele fala da questão do perdão lá, a gente só consegue perdoar se a gente compreender. A gente compreender que o outro não foi capaz de nos dar amor, não foi capaz de nos revidar ou nos colocar amor, colocar positividade, fraternidade, coisa mais, porque ele vive aquele estágio ainda de inferioridade, dominado pelo ego, dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, que provoca esse sofrimento. Então é o que ele tem para nos dar. E aí, muitas das vezes, ele nos faz mal, ele não provoca mal. E aí a sabedoria divina, manifestada pelo Evangelho de Jesus Cristo, nos coloca que nós temos que dar outra face. A gente não pode corresponder na mesma vibração, na mesma frequência. A gente não pode nos tornar ao mesmo nível de perturbação em que ele está, em que ele estagia ali. Claro que nós temos que torcer para que ele saia daquilo ali. Vamos orar por ele, para que ele não viva naquelas condições ali, né? Ele não seja permanentemente dominado por aquilo ali. Mas é para a gente uma análise, um entendimento que nós temos que compreender. Então, da mesma forma que quando eu li isso, fiquei pensando na questão do perdão, eu fiquei pensando na questão das nossas crises, dos nossos diversos problemas que nos provocam várias infelicidades. Eu fico pensando assim, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa entender o que está se processando nesse conjunto todo. E é preciso que a gente elimine alguns mitos, né? Nós temos que ter a honestidade de enfrentar esses mitos que nós criamos na cabeça. O mito que nós somos bonzinhos, nós fizemos nada, Deus é legal comigo, o mito da barganha, né? Já que eu vou para o centro, eu colaboro, né? Então eu não tenho que passar por isso. Isso é um ledo engano, gente. Hoje nós somos seres sensibilizados ao bem, à causa do bem, desejamos o bem, mas nós possuímos um passivo espiritual muito ruim. É só se debruçar para os arquivos, as informações da história. A história só tem coisa ruim. Nós só fizemos coisas ruins, coletivamente e individualmente. Então como é que essas coisas ficaram? Foram apagadas? Foram deletadas por Deus? Não.
Elas ficam aguardando o momento propício para que a gente possa depurar essas faltas, depurar esses erros. Então eles existem, e aí eles vêm para nós em termos de dificuldade, em termos de dor, em termos de tantas outras coisas. Então a gente não pode cultivar essa fantasia, essa ilusão de que nós estamos à parte disso, né? A gente não tem nada a ver com isso. Não, nós temos muito a ver com isso, principalmente nós espíritas, né? Bom, eu levantei aqui também 8 pontos, vamos dizer assim, que são, vocês podem ver aqui, né? Quais os recursos para enfrentar as crises, né? Eu falei um monte de coisa, tudo bem, mas eu estou passando uma crise, eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu perdi um ente querido, eu estou com uma doença terrível, eu perdi o emprego, eu estou mais pobre, eu estou isso, aquilo, assim, enfim, tantas coisas. Uma crise amorosa, foi abandonado pelo companheiro ou pela companheira, ou então, né, tem tantas formas de sofrimento, não é verdade, meus irmãos? Então a gente está nisso. E aí? Como é que eu faço? Eu estou perdido, etc. Calma, calma, que a doutrina espírita tem solução para a maioria desses casos. Eu diria até praticamente todos os casos. É só vocês pararem para pensar um pouquinho no que eu vou dizer aqui. Então, desses recursos aqui, o número 1, a oração. Mas não encare a oração como um dogma, como uma liturgia, não. A oração verdadeira. É preciso, como Jesus falou, recolher-se ao seu quarto. Você no seu segredo, você com Deus, você centralizar mentalmente a Ele e começar a pedir ajuda, gente. Não precisa de palavras bonitas, não precisa decorrer poemas, nada disso. Basta a sinceridade do seu coração. Concentrar a sua mente e a sinceridade do seu coração. As vozes celestiais dos anjos de Deus, dos mensageiros de Deus, vão ouvir e virão ao nosso socorro, ao seu socorro. Você tem que colocar essa questão aí. Não pode abrir mão da oração. O segundo, eu estou com dificuldade, como muita gente passa, eu já passei por crise profunda, em que eu tinha muita realmente dificuldade de me concentrar para fazer uma oração, etc. E aí a gente perde socorro, tem que pedir socorro. E um dos pedidos de socorro é o número 2 aqui, ó. O passe terapêutico e a água fluidificada, essas que são dadas dentro das instituições das casas espíritas. Então, é vocês procurarem a casa espírita, ir lá, passar pelo passe, ou tem instituições que você faz uma certa entrevista para ter um passe mais qualificado, mais direcionado, porque o passe ele vai tirar uma série de miasma, série de energias negativas que estão envolvendo o nosso perispírito e os nossos centros de força, né, os chamados também chakras, né, que vai aliviar a tensão, vai limpar a nossa área para que a gente se conecte com Deus, com essa força superior, que a gente possa absorver melhor a energia divina. A outra coisa, a água fluidificada, porque os espíritos colocam elementos, aí sei lá no universo quântico, né, no verdadeiro universo quântico, né, ele é colocado lá dentro, fluidos, energias, potencializa a energia diante das moléculas da célula, que quando nós ingerimos por organismo, ele vai nos vitalizar, ele vai nos ajudar, ele vai atuar da forma exata que nós precisamos, porque eles colocam as essências exatas que nós precisamos. Terceiro, que aí é a questão da mente, precisamos trabalhar a mente, né? Leituras positivas, principalmente do Evangelho. Pegar livros de positividade evangélica, vamos dizer. Tenha um pouco de cuidado de certas publicações de chamada autoajuda, sabe? Que a vida autoajuda não ajuda muito, não. O negócio mesmo é procurar as leituras espíritas, as leituras evangélicas. Refletir sobre as leituras evangélicas ali. Dentro de um verdadeiro estado de oração, pedir entendimento naquilo ali. Nós seremos socorridos ao inundar a nossa mente com essas informações positivas, a gente vai libertando os nossos centros das influências ruins
que nós atraímos ou que nós estamos envolvidos, ok? Participar de reuniões de estudo na casa espírita é importante. Você está num ambiente espírita, né? Um ambiente espírita, uma casa espírita, trabalhando todas essas ideias e todo aquele ambiente nos ajuda. Os agentes espirituais nos ajudam bastante naquilo ali. A outra é se envolver no trabalho, não pode ter inatividade, gente. Não é mesmo um problema, você tem que procurar um trabalho útil. E o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, coloca sempre, muitas vezes, que uma das maneiras da gente superar os nossos problemas, as nossas crises, é justamente trabalhando. Trabalhando em prol do próximo, trabalhando na caridade. E aí tem diversas formas, dentro das instituições, às vezes até fora das instituições, que a gente possa mover essa força para o bem. Outro é buscar atendimento fraterno numa casa espírita. Muitas casas têm aquele atendimento fraterno que você se inscreve, você procura. Eu preciso falar com alguém, estou com um problema. Aí tem um irmão lá, mais preparado, né, sintonizado com as forças divinas, que vai te ouvir e vai conversar com você de forma a atender a sua necessidade, pelo menos mais imediata, de você distender da crise, de estender de um problema maior ali, de uma situação que leva muito erro da pessoa. 7. Exercício de meditação e autoiluminação. Meditação aqui não é só a meditação clássica, tradicional, de fechar os olhos, aquela coisa da respiração, que é muito bom, muito importante, faça, é muito bom, mas a meditação é de você dentro do trabalho de autoiluminação, de você se investigar também, olhar, meditar, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida, como é que nós estamos levando as nossas forças, novas coisas, aonde eu tenho que corrigir, aonde eu tenho que fortalecer, etc. Só a meditação com a autoiluminação a gente consegue isso. E a 8ª, que não podemos nunca prescindir disso, é procurar ajuda médica e psicológica. Às vezes nós precisamos de um médico, sim. Às vezes a gente está com um problema orgânico que está nos levando a um estado de depressão, um estado de tristeza, um estado mal aí. E precisamos saber o que está acontecendo com o nosso organismo. E tem a própria ajuda na área mental, tanto da psiquiatria, que é a área da medicina, né, como na área da psicologia. Os terapeutas, os tratamentos psicológicos vão nos ajudar nisso. Não podemos abrir mão disso não, gente. Tá? Não é porque a gente tem tratamento espiritual e etc., a gente tem que abrir mão do tratamento dos homens. Não. Tem coisas que nós precisamos atuar na nossa matéria para que a gente se liberte também, ok? Bom, meus irmãos, e diante de tudo isso, pensemos em duas coisas que eu trouxe aqui das lições do Evangelho de Jesus. Jesus disse uma vez: das ovelhas do meu Pai que me confiou, nenhuma se perderá. Ele quer dizer, gente, nós somos importantes. Nós somos importantes para Deus. Não podemos abrir mão, não devemos abrir mão da vida, porque nós somos importantes. Se o mundo não nos dá importância, se aquele que é o objeto do nosso sofrimento não nos dá importância, pense o seguinte: Deus sabe que nós somos importantes. Deus dá importância para nós. E Jesus, o seu Filho maior, ele dá importância para nós. Ele não quer que nenhuma vai se perder. Nenhuma das ovelhas. Nenhum dos nossos espíritos, dos bilhões que estão aqui na Terra, irão se perder. Irão em algum tempo, em algum momento, se recuperar. Então, creia nisso. E a outra, lembrando as bem-aventuranças, né? Como foi dito, Jesus, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Se você está sofrendo nesse momento, meu irmão, pense bem. Mas pense bem, você vai ser consolado. É preciso entender esse sofrimento, buscar essa ajuda, porque você vai ser consolado. Ok? Bom, eu vou encerrar aqui, gente, com uma página em que, desculpe falar, meus irmãos, eu refleti muito nesse tema. Claro que eu passei e passo por diversos sofrimentos, mas essa página que eu vou ler para vocês, eu leio todas as vezes quando
a dor me bate bem forte no meu coração. Quando eu acho que tudo vai desmoronar, eu pego esse livrinho, leio esse trecho, e esse trecho sempre me vitaliza. Gostaria da atenção de vocês, do que esse irmão espiritual trouxe para mim brilhantemente. Ele fala o seguinte: como já foi dito, é do Eterno Pai que somos e vivemos. É Ele a nossa vida e nossa luz, nossa essência, nossa destinação. Dele recebemos o dom do raciocínio, do movimento, da consciência e da vontade. É Ele a alma da nossa alma, a substância do nosso ser. Existimos, evoluímos para conhecê-lo, amá-lo, e nele nos realizamos na plenitude do Espírito, que é a felicidade e a harmonia. Amor e poder. Viajamos para ele desde os tempos imemoriáveis, do cristal ao vírus, da alga ao selaponte, da esponja à medusa, do verme ao betráquio, do lacertínio ao mamífero, do ptericampo ao homem. Através das eras incontáveis e das inúmeras transformações evolutivas que experimentamos, seu divino amor nos guia e nos sustenta no carinho e na lucidez da sua justiça e misericórdia e da sua ilimitada bondade. Infinito em sua solicitude, ele não cessa de mostrar a nós, seus filhos, todos os dias, todas as horas, em todas as situações, no sol da manhã, nas estrelas da noite, na imponência dos desertos, na placidez dos oásis, da doçura das fontes, na grandeza dos mares, no milagre dos nascimentos e no mistério das mortes. É o celeiro inesgotável do seu hausto divino, que os arcanjos retiram o plasma vivente para que constrói as galáxias e forma as constelações, distendendo e multiplicando pelos domínios sem fim a esplêndida sinfonia da vida. Esse supremo ser todo-poderoso na sua eterna e na sua glória infinita vive em nós e nós vivemos nele. Seu hálito nos envolve e nos penetra sem cessar. Somos seus filhos, aprendizes da ciência e da arte de buscá-lo, de descobri-lo, de revelá-lo em nós mesmos pelo nosso esforço e comunhão com a sua divina santidade, através do trabalho e do amor, da subida evolutiva que não para. Quanto mais aprendemos e crescemos, mais pequeninos nos sentimos na escalada infinita dos seres, em face das excelsas grandezas que continuamente deparamos. Quando, porém, nos voltamos para o Senhor de tudo e de todo, e sentimos vibrar dentro de nós o Espírito Divino de nosso Criador e Pai, reintegrando-nos na graça e na esperança, na alegria e na felicidade de existir conscientes de que, através do tempo e espaço de nossas limitações e de nossas dores, chegaremos um dia à integralidade ilimitada da perfeição no seio paterno do onipotente amor de que provimos. Somos disso e por isso de Deus, somos tudo que é de Deus, porque nós, como tudo dele provimos e dele nos sustentamos. Ao malbaratarmos os bens da vida, depredamos o que é do Pai Celeste, que todavia nos tolera, nos ensina pacientemente a usar a herança de que ele nos destinou ao nos criar, até que aprendamos, com os recursos do tempo e da experiência, a assumir e a exercer
definitivamente o principado espiritual do seu reino. Espiritual do livro Universo e Vida. Obrigado, meus irmãos. Peço aos senhores que tenham força, estão atravessando dificuldades, sofrimentos, que há um sentido nisso. Que a paz esteja com vocês. Darei a prece e um grande abraço para todos. Querido Mestre Jesus, queremos, Senhor, agradecer a sua presença, a sua luz, a sua inspiração. Que sua energia possa envolver todos os irmãos que nos estão ouvindo, que passam por sofrimento, que passam por dificuldades, mas que possam, Senhor, nunca desistir da vida. Esse maravilhoso presente dado por Deus a todos nós, que existe um significado maior, que possamos entender esse significado e prosseguir na nossa meta, que é a nossa felicidade e que é a nossa perfeição relativa. Obrigado, Senhor, que assim seja.